Aba 1. 27 de outubro de 2018. Aba presente no coração de cada um. Saúda sua presença e sua alegria. Antes de começar a ouvir e escutar seus questionamentos e interrogações, ou testemunhos, instalemo-nos em cada um de nós, na presença e na evidência da paz, na evidência e na presença do amor. Silêncio. Assim, neste estado, tão presente e tão intenso, cada um colocado no coração do coração, na evidência da vida, acolhe e recebe aquilo que é. Bem-amados filhos do Um, agora é hora de compartilhar e trocar. Na verdade do momento, através de sua pessoa, expressa em você a necessidade de dizer, a necessidade de testemunhar, a necessidade de manifestar a evidência que é vivida dentro. Bem-amados, agora é hora de deixar expressar aqueles que têm algo a dizer, a manifestar. Silêncio. Quem quer falar, quem quer dizer, quem quer questionar. Silêncio. Eu convido você, cada um de vocês aqui, a deixar emanar de vocês tudo o que pode emanar. Seja história, testemunho, questionamento ou simplesmente reconhecer sua presença neste instante. Silêncio. Lembre-se de que isso não é para você ou para mim, mas para testemunhar sua presença. Em qualquer estado que você possa estar, em qualquer estado que você se apresente, o acolhimento de cada aba presente, torna possível nomeá-lo e expressá-lo com alegria e leveza. Eu só posso deixar você expressar, o que não pede nada que apenas manifestar e aparecer dentro desta assembleia. Cada um de vocês é além de toda crença, além de qualquer suposição, mesmo que pareça desconhecido para você, mesmo que pareça irracional ou impossível. No entanto, há apenas esta verdade, que leva você a ser, juntamente com o não ser, antes da criação, antes da manifestação. Seja qual for a sua história, sejam quais forem as suas perguntas, elas se dirigem basicamente a você mesmo. Em nossas trocas, de agora em diante, não se trata de explicar, mas de viver. Palavras e sentenças são agora apenas os suportes da evidência, os suportes da alegria e do amor. Então, eu só posso encorajar você a não restringir qualquer coisa que toque a tela de sua percepção e sua experiência neste momento. Silêncio. Quem decide deixar a primeira pergunta, ou o primeiro testemunho, sair desses lábios? Vós. Há uma pergunta que está se preparando. Participante. Eu sou João e no meu coração estou aqui. Vós. Tenho que repetir. Não. Bem-amado, estar lá, aqui ou em outro lugar, mas estando disponível, é o primeiro passo para esse acolhimento permanente. Porque em acolhimento, você acolhe mais do que a história, pela sua disponibilidade, você se torna mais do que disponível, você se torna receptivo, além de qualquer sensação, como qualquer percepção. Daquele silêncio aparente, vem lhe preencher a elegância da graça e a evidência da alegria, a partir do momento em que, como você diz, você está ali, posto e acolhedor. A luz, além das injunções e seus chamados, os chamará cada vez mais frequentemente para viver este silêncio, favorável à sua presença quanto à sua ausência, onde o eu eterno é sentido, além da percepção, pela evidência da consciência em si, pela serenidade e paz.
Estar aqui, estar lá, como você diz, estar disponível, além de qualquer utilidade ou qualquer sentido, lhe dá para viver a direção final do seu caminho, mostrando-lhe a evidência, não do que você já percorreu nem do que você ainda tem que percorrer, mas de compreender, em toda a sua importância, que o caminho é apenas a vida, e que esse caminho não depende de qualquer passo, pé ou mesmo olhar. Porque o amor é o caminho que não precisa, no eu eterno, de movimento, de forma, de história ou cenário, nem mesmo de tempo. Ali está a fonte do contentamento, ali onde você nunca mais terá sede, onde permanecerá concreta e realmente dentro de seu ser em seu mundo interior, nesta liberdade e nesta leveza. Se você tem o hábito de estar lá, disponível para si mesmo, sem pedido, sem ideias, sem pensamentos, sem estar fora deste mundo, sem tentar escapar de qualquer condição, mas simplesmente para estar disponível neste instante presente, no seio deste instante, este instante será iluminado mais e mais para cada um de vocês, por uma explosão de riso ou uma explosão de alegria, traduzindo o inefável, através deste personagem. Estar lá, aqui ou em outro lugar, é estar disponível, não para si mesmo, nem para o outro, nem para qualquer mundo, mas simplesmente para a verdade, que não depende de nenhum mundo e que é anterior ao mundo. Isso permanecerá mesmo quando os mundos passarem. É dizendo eu estou lá que o ser e o não ser conjugam na mesma luz e na mesma leveza. Será mais fácil para você assimilar e entender, em vivendo, que tudo flui de lá. Desta abertura particular que chamei de acolher, o que requer, naturalmente, a sua colocação no instante presente, de modo que este instante presente seja limpo de qualquer referência a qualquer passado, como de qualquer projeção em qualquer resultado. E, portanto, em sua disponibilidade a cada minuto, estando lá, que o inefável é percebido, a partir do momento em que você não pede nada, a partir do momento em que você não o entende, a partir do momento onde esta acolhida se torna disponibilidade, presença e ausência, alegria e silêncio, tudo no mesmo lugar, no mesmo espaço. É assim, como lhe foi dito, à medida que o caos do mundo avança, a alegria crescerá. Muitas vezes lhes foi dito medo ou amor, muitas vezes lhes foi dito que não há escolha senão amor. As circunstâncias deste mundo trazem você sob algumas circunstâncias, seja pessoal, coletiva, familiar, profissional, social, lhes levando a reencontrar aquilo que você é na verdade. Como já foi dito, absolutamente tudo está no lugar certo. Não para tornar sua vida mais fácil, mas para facilitar o surgimento da vida. Para isto, é o suficiente estar lá. Sem demanda e sem esperar, sem segundas intenções e objetivos. Esta é a disponibilidade total do seu corpo como do seu mental, como da sua presença. E desta disponibilidade total, neste instante como em outro instante, que o surgimento, o nascimento e o florescimento da alegria acontecem. Numerosos prazos foram relatados muitas vezes, os quais devem se encontrar em um dado momento, seja em você como em todos, como em toda a interação existente em toda a vida neste planeta. Você tem que ir do ator para o espectador, para o catalisador, isto é, para aquele que está lá, sem esperar nada e sem perguntar nada, o que amplia assim, por esse acolhimento, sua presença, e que então permitirá que cada um de vocês conheça a verdade indescritível, que não depende de você e que não depende de nenhum mundo, nenhum futuro, nenhum evento deste mundo. E que isso seja os eventos de suas vidas pessoais, que seja no nível da sociedade, as interações, absolutamente tudo é orquestrado pela inteligência da luz, a fim de conduzir você para o mais próximo de sua disponibilidade, de sua presença, e do seu acolhimento. Você não precisa de nenhuma referência, suporte ou mesmo qualquer entendimento. Em última análise, é uma postura de consciência que finalmente cessa sua projeção, suas reações, e isso vai para o seu próprio vazio, silêncio e pelo fato de estar lá, e isso vai, em todas as direções possíveis, do mais brutal para o mais delicado, lhe conduzir a isso.
A coisa mais difícil, e repito, é aceitar que não há nada a ser feito sobre isso, e que há apenas a acolher, estar disponível e ser verdadeiro. Em todo o mundo, mesmo na terceira dimensão livre, mesmo sem predação, há sempre essa noção de causalidade, cadeia lógica, interação de consciência. O que é oferecido a você agora é muito mais do que isso, é diretamente atravessar todos esses mundos de manifestação, de criação, todas essas histórias relacionadas ao tempo e espaço, para cruzar isso com mais e mais evidências e não ser parado, ou freado, ou retido por qualquer elemento da história de sua pessoa, ou qualquer elemento da história de sua consciência. Pois é assim que você se descobre no que você é, além de toda a consciência e antes dela. E cuja testemunha, você sabe, por incontáveis meses para muitos irmãos e irmãs entre nós, é serenidade, paz e alegria. Você é cada vez mais numeroso, de uma forma extensa ou mais leve, para perceber que, mesmo que não haja alegria, ainda assim, permanentemente, há esses momentos e esses instantes, seja quais forem suas ocupações ou qualquer que sejam seus alinhamentos, que lhes tragam pouco a pouco, eu diria, a este lampejo de lucidez, onde o tempo não mais existe, onde o espaço e as formas não podem existir e onde permanece apenas a evidência de quem você é. Silêncio. Aba. Como você também sabe, os véus foram removidos, seja no nível do macrocosmo como do indivíduo. Até agora, o peso dos hábitos e condicionamentos tomados neste mundo permaneceu. Hoje, mesmo isso não representa mais a possibilidade de ocultação da verdade, a partir do momento em que vocês não procuram ali nenhuma outra verdade, mas simplesmente a verdade que são, além de qualquer suposição, de todo pensamento, toda energia e toda vibração. Agradeço por ter dito que você está lá. Porque estar lá é o essencial, não porque eu falo, não porque estou lá, mas porque você está lá, e que no silêncio, essa frase simples que você pronunciou reflete sua disponibilidade. Tudo flui daqui em diante. É de alguma forma, nesse vai e vem entre o efêmero e o eterno que toma cada vez mais do espaço, do tempo, no seio deste mundo, que se realiza a totalidade da verdade, a do eterno. Como você pode ver, estar lá não pode ser acompanhado por nenhum nível espiritual, pessoal ou de projeção. É esta intensidade do instante presente, a intensidade da sua presença que provoca a fusão, de certa forma, do ser e do não ser. E isso não pode te enganar, pois você só tem que olhar para a sua vida em seus aspectos felizes e infelizes, para ver que isso não muda nada da sua presença, daquele que está lá. Eu diria até que as circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida, no presente, são apenas para isso, para fazer você redescobrir que além de toda a identidade, como de todo mundo, você é apenas inteligência pura, que tem trabalhado nas oficinas de criação, tempos imemoriais e hoje, no final de sua jornada. A hora chegou, peregrino da eternidade, para devolver todos os seus fardos, sem exceção. Não há qualquer autoridade externa, mas, bem mais, a verdade da luz, sem mais nada, sem aguardar por nada, esperando por nada, porque está acontecendo neste instante, e não depois de certo atraso, ou certo tempo. O imediatismo da luz é tal que daqui em diante eu poderia dizer com você que tudo é um sinal. Mesmo que certos eventos ou elementos de sua vida lhe pareçam diametralmente opostos a ser um sinal, posso assegurar-lhe que tudo, dentro de você como pessoa e efêmero, fala daí em diante apenas de você, mas de você não na história da pessoa. Hoje, até a pessoa desemboca na inevitabilidade da luz. Porque a luz é uma fatalidade. Não pode ser de outra forma. Como você sabe, há inúmeros sinais em todos os níveis, dentro dessa esfera da vida que é a Terra, como em sua própria esfera de manifestação. No nível temporal deste mundo, a irrupção e progressão da inteligência da luz implementou, há poucos dias, a Merkaba, o veículo de ascensão individual.
Isso pode ter talvez despertado em você nestes últimos dias, como nos dias vindouros, de formas relâmpago, relativas a mudanças abruptas, ideias que passam que não vêm de você, propriamente dito, porque isso não se trata de uma escolha, de um desejo ou de uma cogitação, mas, repito, de uma evidência que se impõe. Essas evidências podem ser inumeráveis, que dizem respeito ao seu efêmero, em qualquer situação que seja. Então realmente existe desde a iluminação da Merkaba individual e coletiva, mas desta vez, no que eu chamaria de sem trocadilho, um disparo, uma nova possibilidade. Essa nova possibilidade é simplesmente, estando lá e disponível, permitir que esses impulsos cheguem até você. Os impulsos da luz são diretamente endereçados a você, não mais simplesmente pela vibração, pelos mecanismos de êxtase, alinhamento, alegria, mas também por impulsionar diretamente através de sua pessoa, certo número de elementos. Você conseguirá identificar isso rapidamente, se ainda não o fez. Você poderia chamar isso, enquanto pessoa, uma ideia maluca ou uma que não é lógica, que se manifesta a você, apesar desse lado tolo, como uma evidência. Isso pode concernir absolutamente todas as áreas da sua vida. Só posso aconselhá-lo nestes momentos, não fazer a pergunta do que acontece, não escolher o que quer que seja, mas ver o que acontece diretamente com você para além do mental, na percepção da sua presença, porque os impulsos da luz tornam-se de algum modo, eu diria, coordenados por sua plasticidade com este mundo, com esta história e sua história. As irrupções da luz, a partir de agora, esses impulsos, não são injunções como antes, nem mesmo possibilidades de experimentar a multidimensionalidade da consciência, mas ainda mais, aqui, dentro do seu caráter, dentro desse corpo, experimentar a orientação direta da luz. Essa orientação não está na forma de visão, não está na forma de escolha. Não é uma escolha. Não é uma decisão. É algo que é auto-evidente e que você deve seguir. E, além disso, se você segui-lo e realmente vem deste impulso da luz, então você observará apenas um sentimento de maior leveza, um sentimento de maior liberdade interior. Este jogo é muito fácil. Basta simplesmente observar, além da energia, a vibração, simplesmente por essa frase. Como me sinto com essa ideia? E você terá o resultado instantaneamente. Não é como há alguns anos com a resposta do coração, mas é a resposta da luz. O que também significa que cada um de vocês, em qualquer estado, idade ou situação, desde que, repito, apenas alguns dias, mas esse processo se desenvolverá cada vez mais. Isso ajudará a ser real e concretamente a vida, e não a sua vida. O sentimento de liberdade e a impressão de liberdade é muito real, porque se traduz em uma forma de relaxamento. Esse relaxamento diz respeito ao corpo, às emoções, aos pensamentos, ao sofrimento, ao mental, a todos os aspectos de sua vida. O que eu estou anunciando para você aqui é o impacto direto da luz sobre o próprio desdobramento de sua vida, e eu diria mesmo, independentemente de seus desejos, suas expectativas ou suas oposições. Isso quer dizer que neste espaço de tempo que se abriu para você, sob quaisquer circunstâncias, cabe a você ver, perceber, qual é o seu humor, qual é o seu estado. Tem essa ideia, esse impulso que passou ou esse evento que ocorreu, seja qual for sua dureza, sua incompreensão, não olhe para o evento, mas olhe dentro de você. Como você se sente, como você percebe. Você se tornou disponível para a luz, para alguns de vocês, desde muitas vidas. A luz chamou você, a luz foi revelada e para muitos de vocês. Você começa mesmo sem percebê-lo de uma maneira distinta, ou mesmo sendo capaz de formulá-lo de uma maneira perfeita, você começa a viver, todos, sem exceção, em seu próprio ritmo e em seu caminho, os mecanismos desses impulsos de luz, que não são mais injunções ou chamados, mas que simplesmente traduzem que a luz que você é, através desse personagem que você acredita ser, age, eu diria, sem o seu conhecimento, sem a sua vontade, inconsciente de seus desejos.
Aceitar isso em qualquer evento lhe dará a oportunidade de viver essa leveza imediata e a intensidade da alegria. Então, é uma questão de comportamento, uma questão de percepção, mas não de energia ou vibração, mas de definir honestamente como me sinto. Não de acordo com minha carteira, não de acordo com o amor de minha companheira, minha esposa, minha família ou minha profissão, mas simplesmente ali. Ao se colocar assim, você já está no acolhimento e na disponibilidade, você já está lá. Infelizmente, você só pode notar que a organização social, como a organização da Terra, experimenta certo número de transmutações. Alguns meses atrás, eu lhe disse que, doravante, o equilíbrio de forças e a presença de consciência, não apenas a sua, a da Terra, mas a de toda a criação, ocorre na Terra. E que tudo se faz, não por qualquer vontade, nem mesmo por qualquer compromisso, seja o que for, mas se faz dela mesma. Assim é a inteligência da luz e a inteligência da vida, mas hoje como uma oitava, eu diria, talvez, mais densa e mais presente, que é simplesmente você perceber o que você é. A fim de que a resistência final, os mal-entendidos finais, as últimas dúvidas, não possam ficar diante dessa verdade nua. A alegria de que foi mencionada não pode ser confundida com qualquer outra coisa. Você não pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Mas depende da sua liberdade de escolha viver isso ou não. Não requer nenhum esforço, não requer perseverança, mas exclusivamente do seu acolhimento e sua disponibilidade. De agora em diante, as evidências irromperão na consciência de mais e mais irmãos. Isto é também o que cria por elementos de baléu que você observa de todo lugar. Como sempre dissemos, à medida que o desequilíbrio e o caos progride, você estará na alegria. A partir do momento em que você não participa do caos de qualquer maneira, mas faça disso um hábito, e este é muito bom, olhar para si mesmo em primeiro lugar, através de sua pessoa, neste lugar que foi chamado coração do coração, última presença ou presença infinita, não importa. O essencial é estar lá. E quanto mais você estiver em silêncio, em paz, em acolhimento, mais você descobrirá que será capaz de atravessar qualquer coisa, qualquer evento, qualquer inconveniência, com o mesmo estado, a mesma percepção. O que eu quero dizer com isso também, finalmente, antes de você voltar a expressar, é que, seja o que for que você faça, a inteligência da luz irá até o fim. A progressão da luz tem sido acompanhada pelos anciões, pelos povos da natureza, por muitos anos. A luz de agora em diante não é mais apenas espalhada por toda a Terra, mas mais diretamente, eu diria que a totalidade da luz doravante, em cada um de vocês, está consumindo o último envelope isolante de seu corpo, no nível do coração. Isso é chamado de abertura do pericárdio. Mas não é apenas uma abertura, é o seu desaparecimento. A elevação do coração dentro da cavidade torácica havia sido relatada. Esta elevação do coração dentro da caixa torácica pode ter sido manifestada por várias irregularidades cardíacas, palpitações ou outras compressões no peito, é lógico. A ascensão do coração ocorreu. Permite agora a dissolução total do pericárdio. Você não ignora que a fase de libertação terminou. Mas você vê que alguns elementos deste mundo ainda estão aí, eles estão apenas suspensos. Esta suspensão só durará enquanto você ainda alimentar isto. É neste sentido que o impulso da luz a partir de agora, e a inteligência da luz, faz com que você seja realmente essa inteligência da luz. Todas as circunstâncias de suas vidas, sem exceção, das mais alegres quanto aos mais detestáveis, já que esses dias, existem apenas para trazer você, mesmo contra o gosto de sua pessoa, para o seu lugar certo para viver o evento. O evento já está acontecendo. Ele está perfeitamente atuado, perfeitamente presente, mas eu simplesmente diria que ele ainda não está atuado, mesmo em negação e recusa, ou raiva, por toda a humanidade. Todos os elementos que ocorrem em nível social, climático, geofísico, cósmico, não podem deixar dúvida sobre o que está acontecendo.
E a partir do momento em que você não está mais impaciente para qualquer data, então, nesse momento, sua disponibilidade se torna total. Não se preocupe com o que sua pessoa pode dizer sobre qualquer obrigação. Porque o impulso e a inteligência da luz daqui em diante resolverão isso para você. Isto não é uma ilusão. Até agora, sempre lhes foi dito para cuidar do seu corpo, seu veículo. É sempre verdade. Mas você descobrirá cada vez mais que a inteligência da luz, real e concretamente, assumiu, muito além dos mecanismos vibracionais, muito além dos processos de resposta do coração, e isto sob algumas circunstâncias de sua vida. E repito, mesmo o mais desagradável, só liberta você daquilo que o deve ser. O que quero dizer com isso também é que quanto mais dias e semanas se acumulam, mais fácil se torna para a luz, e mais se torna complicado para a pessoa. E nesta fase da alquimia final, às vezes o ser comum não ser estão presentes. Às vezes a pessoa e o efêmero, e a eternidade. A eternidade toma todo o lugar, cobre tudo, e cobre de agora em diante, você entendeu, seu coração, especialmente ao nível do órgão chamado pericárdio. Não voltarei às diferentes percepções possíveis de vibração e energia, porque elas são apenas acessórios e acompanham isso, mas não precisam de sua compreensão nem de sua observação. Esteja lá simplesmente. Então, seu ponto de vista é alterado, não por um esforço, mas precisamente pela inteligência da luz que funciona em você. E não apenas nas portas, não apenas na multidimensionalidade, não apenas no que foi chamado de consciência nua, mas diretamente ao seio do não ser. Então eu sei que muitas vezes Bidi lhe contou sobre a consciência de Turiya, o que acontece quando você dorme todas as noites, mas a luz não quer que você durma, ela o despertou. Essa vigilância particular que não depende de você, mas é uma vigilância exercida pelo impulso da luz, leva todos, sem exceção, a reconsiderar alguns elementos de sua vida. Às vezes pode parecer para você, como eu disse, um absurdo. Mas se você reexaminar a escala do seu sentimento interior, o que desencadeia essa ideia maluca, essa situação ou esse sofrimento, não importa, você descobrirá que isso o coloca na alegria. Não é uma negação, nem uma fuga, mas uma travessia, e eu diria até agora, de uma transcendência da matéria. Não é mais apenas uma transubstanciação, não é apenas o corpo da eternidade que o duplica, mas o coração do coração, diretamente. O coração do coração não é um conceito ou apenas um ponto colocado no meio do peito, mas é o coração do seu ser. É dele que tudo vem e onde tudo volta. E vocês são muitos, através de diferentes percepções ou sensações vivenciadas no peito para começar a viver. Que é mesmo por irregularidades cardíacas, que é por acelerações do ritmo ou desaceleração, que é pelo fluxo do coração ou pela presença do buraco negro, ou da dança de 4 batimentos nos níveis do coração, que não faz diferença agora, porque você está mais ou menos facilmente ciente, mas com mais e mais evidências de que não é mais sua cabeça quem dirige, real e concretamente, mas seu coração. Não como um conceito, mas como uma ação, como uma energia, como uma vibração, no coração deste mundo. Tudo que pertence à pessoa, mesmo dentro dos hábitos, começa a se afastar de você. E, além disso, alguns de vocês percebem que, com estupor, perderam seus hábitos, perderam automatismos do corpo como de sua personalidade. Mudança é muito mais que mudança, já que é ascensão e libertação. Eles são acessíveis a mais e mais irmãos e irmãs, mesmo que não tenham nenhum conhecimento, nenhum sentimento. Eles inegavelmente sabem que algo está acontecendo no coração e que isso muda tudo. Em sua vida, em seu modo de ver, em seu modo de vida. Tudo isso contribui de todas as formas possíveis para a conclusão da ilusão. Isso é agora. Todo momento, todo minuto, todo dia, é a data certa para vivê-lo e fazer isso acontecer. Todos os demais sem exceção seguirão de lá, de vocês mesmos.
a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Você é inumerável, mesmo em forma desvelada, para vê-los, para senti-los. Obviamente, a verdade não pode ser mantida sob uma esfera, e essa é a inteligência da luz, em ação, não mais somente neste mundo, mas dentro de cada e de todas as formas, mais e mais extensivamente, e cada vez mais presente. Tão logo haja mudança em qualquer nível, ocorrendo em você, você pode ter certeza e você irá verificar por si mesmo, que é apenas a inteligência da luz que você é, além de qualquer cenário, como de qualquer história, que é realizado em você. A partir daí, é claro, a progressão da eternidade se tornará cada vez mais marcante em todos os sentidos. Como eu disse e digo de novo, tudo está acontecendo de forma espontânea e automática. Sua única responsabilidade, se assim posso dizer, é estar disponível e lá. O comandante disse: ponha amor na frente. Há pouco tempo, eu teria dito: coloque a supraconsciência na frente. Hoje, não posso mais dizer isso porque você está em toda parte. Quero dizer que a fase de expansão e ascensão foi desencadeada aqui, repito, e agora. Não basta ver o evento em si, mas eu te digo, e você vai ver, não é um evento, o famoso evento coletivo, mas é uma infinidade de eventos que chegaram ao mesmo tempo, combinando seu avanço, sua manifestação, em direção a este tempo zero, que é o tempo da êxtase ou do planeta Grelha, ou ambos. De certo modo, a inteligência da luz te leva a todos os lugares, para que você seja livre e viva esses momentos e esses instantes, e esses dias, com a maior lucidez e a maior disponibilidade. Também já foi dito muitas vezes que, em algum momento, a luz ocuparia todo o espaço e todo o tempo. Não é apenas alegria, não é apenas amor, mas é também o desaparecimento total de todas as ilusões, de qualquer natureza que sejam. Ilusões em certos relacionamentos, ilusões na sociedade, ilusões em países, tudo que foi acreditado como firme e indefinitivo neste mundo, não é mais. A única certeza foi transferida para o que você é, e você vê isso todos os dias, em todos os eventos que você tem que passar por um dia. Quanto mais você ficar quieto, mais você concorda em não entender nada, mais você está disponível e mais livre você é. E essa liberdade, claro, afeta o corpo, qualquer que seja a sua idade, seja qual for o estado anterior. A partir do momento em que você está livre agora, e se o tempo deixar o espaço, você só será capaz de ver uma nova fluidez que passa por você. Mesmo além da alegria em seu rosto, a própria fisiologia do seu corpo de carne está mudando a si mesma em todos os níveis, e isso é perceptível. Não é mais algo sutil, pois existem até marcadores biológicos, marcadores em todos os níveis, em todos os órgãos do seu corpo, essa transubstanciação. Tudo que resiste ou sofre em você como em sua vida, não requer explicação, culpa ou justificativa. Mas, também lá, para estar lá, totalmente presente, em acolhimento. A verdadeira humildade em relação à luz que você é, daqui em diante. E repito com firmeza, todos os dias você só poderá vê-lo e vivê-lo de maneira cada vez mais intensa. Certamente, pode haver, novamente, neste mecanismo de inteligência da luz que passa para a ação dentro da matéria e da consciência efêmera, pode haver flutuações, alguns choques de reajuste. Mas, como você verá, e como você já pode ver, isso diz respeito aos pensamentos, aos humores, às emoções, eles também não fazem que passar. Do ponto de vista da pessoa, a inteligência da luz, trabalhando nas profundezas de você, por cada uma de suas células doravante, como em cada fragmento de sua consciência, sabe perfeitamente o que deve fazer. Lembre-se que a criação foi um programa e não algo para aperfeiçoar, já que a perfeição é anterior à criação. Hoje, durante esses eventos coletivos que ocorrem na Terra como no céu, como a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres se manifesta mais e mais evidentemente, a manifestação da eternidade através deste efêmero também se torna cada vez mais evidente.
E eu diria que, se hoje você não o experimenta, ou que isso nem mesmo lhe interessa, de qualquer forma, você o viverá da mesma maneira. É nesse sentido que você não precisa de autoridade externa e que tem muito mais necessidade de compartilhar a partir de agora. Isto é, como foi feito, para testemunhar, para relatar. Porque relatar não é apenas contar uma história ou um estado, mas colocar em carne, pelo verbo e pela palavra, o que você é na verdade. Foi dito a você, a palavra se torna verbo. Entre os mais antigos que conhecem as vibrações, as portas e as estrelas, e os novos corpos, vou deixar de lado um pouco. A parte é o seguinte. Muitos de vocês experimentaram a ativação de novos corpos, portas, estrelas, os processos da alquimia levando a coroa ascensional do coração, a fusão do canal mariano com o coração, a subida da onda da vida, para as coroas ascensionais. Bem, para você que vive e sente essas vibrações, você só pode notar uma leveza que cresce a cada dia, ou o oposto. E para você que vive as vibrações e viveu a libertação pela onda da vida, ou pela fusão do canal mariano com o coração, você não tem nada para fazer em particular, senão para estar também disponíveis. Mas não disponível para a vibração, ou para a visão, mas disponível para o silêncio e o vazio, não é exatamente a mesma coisa. E você perceberá, se ainda não o fez, que o mecanismo da fonte de cristal que havia sido evocado muitos anos atrás, e que era uma fonte jorrante no topo da cabeça, acima da cabeça, agora está no seu coração. Significa uma coisa muito simples. Significa simplesmente que não apenas a comunicação entre a cabeça e o coração está ativa, mas que, além disso, a fusão da cabeça e do corpo é feita. Isso resulta na percepção de duas coroas na cabeça, animadas por movimentos particulares. Mas acima de tudo, cria um estado particular de alegria. É uma alegria que às vezes se torna uma forma de silêncio, uma forma de vazio, uma forma de alegria, no desaparecimento da pessoa, pensamentos, emoções. Esta alegria interior e silenciosa prova esta alquimia da luz e este impulso da inteligência da luz do seu coração. É nesse sentido que você toma ali realmente consciência que o conjunto da vida em todas as suas dimensões, em todas essas entidades, só pode ser você. E isso é real e concretamente vivido. Porque no amor, você sabe, não há distância, nem indivíduo. O indivíduo se funde em amor, a forma se funde em amor e os mundos se fundem em amor. Não é uma imagem, mas é a estrita verdade. Então, desde esses últimos dias, e aqueles que permanecerão, tem que deixar isso acontecer. Lembre-se que a luz que você é, sempre saberá melhor o que é mais adequado para você, muito mais do que o menor elemento de reflexão, que o menor diagnóstico em seu corpo, no mundo ou em um relacionamento. O que também significa que, como indivíduo, é o fim do sonho da individualidade, o sonho de acreditar em si mesmo de uma forma ou de um mundo, seja o que for. Isso excede em muito a noção de mundos fechados ou mundos livres. Você simplesmente vai além da noção de mundo, a noção de forma, a noção de tempo, a noção de espaço. A felicidade, a verdade, não há outra. E você também não pode ser enganado. O mais delicado, e não difícil, mas delicado, para muitos de vocês, é aceitar deixar ser, pela sua disponibilidade. Use você mesmo, seus pensamentos, mas depois. Da mesma forma que você colocou o amor na frente, atrás, acima, abaixo, para a direita, da mesma forma que a alegria emergiu, apenas deixe ser o que está lá. E então você vai descobrir que sua mera presença, não importa quão quieta, em qualquer ambiente, não apenas em certos ambientes chamados privilegiados, você irá emanar isso. A vida levará para muitos de vocês um lado mágico. E mesmo que haja inconveniências, seja sob a forma de sofrimento ou dificuldades no curso da vida neste efêmero, você descobrirá que a fonte de cristal que desceu em seu coração emana permanentemente tudo o que é necessário.
Uma nova camada, um novo nível de suas necessidades aparecerá, para muitos de vocês. Não é estritamente falando um desinteresse deste mundo, mas eu simplesmente diria um interesse muito maior na verdade que está lá. Porque nada pode se comparar a ela e nada pode se aproximar dela. Assim termina a fase de juramento e promessa. Assim termina a fase de espera. Assim termina, não apenas a noção de pesquisa. Acredito que BD, neste nível, tenha disponibilizado e simplificado, mas mais para ser convencido pela vivência, que você é apenas luz pura, anterior a todo mundo, como a todo conflito, como a toda a alegria deste mundo. E que essa intensidade reduz a ilusão, sem qualquer esforço de sua parte, individualmente como coletivamente. Em outras palavras, tudo que resta é seguir o que foi chamado de fluidez da unidade, ou se você preferir as linhas de menor resistência, desde que você não envolva qualquer reflexão, ou a menor cogitação. Quanto mais você for na direção da evidência da fluidez, mais óbvio será. Quanto mais você resiste, mesmo inconscientemente, mesmo sem qualquer responsabilidade, simplesmente por hábito, por costume, mais a luz irá pegá-lo, com força e barulho. Tudo é automático, tudo é espontâneo, tudo é natural. Porque o verdadeiro natural está lá, não está em outro lugar, apesar de alguma aparência e qualquer história. Portanto, não escondo de você, é claro, que você tem à sua disposição inúmeras maneiras de estar lá, de estar disponível, como você está neste instante, em qualquer atividade ordinária que seja. Só depende de você não ser guiado pela pessoa, pelos problemas, pelas dores, mas transcender tudo isso. Ou eu diria melhor, se deixar transcender. Se você aceita este princípio, este mesmo mecanismo, de viver, você só será capaz de ver de uma maneira extremamente rápida os efeitos e as modificações em relação ao que você acredita ser, dentro da história, dentro do que você ainda vive neste mundo, e você está na verdade. Esse processo, como eu disse, é coletivo. Não interessa a alguns chamados, alguns eleitos, diz respeito ao conjunto da vida e não apenas a esta terra. Mas isso está acontecendo na Terra. É o conjunto da criação. Além disso, os observatórios científicos mais avançados sabem disso perfeitamente. E em pouco tempo, isto pode ser uma hora, ou um pouco mais, esta verdade será acessível a todos por sua própria experiência, sem distinção de qualquer coisa, crenças, oposição ou negação. Mesmo que para isso, para alguns de vocês, neste evento individual e coletivo, devem passar pelos estágios chamados o choque da humanidade. Mas ao contrário do tempo que passou, do que o bem-amado João havia dito, tudo isso acontecerá ao mesmo tempo, e não mais em uma ordem sequencial, o que realmente trará, que já traz para muitos de vocês, uma forma de assombro, não de sua vida, como mecanismos de especulação, mas sim de consciência cambaleante. Esse assombro da consciência diz respeito a todos os fragmentos de sua consciência. Isso não é estritamente falando um sono ou uma pré-êxtase, como foi o caso para muitos de vocês no início do ano de 2018, mas também aqui, uma grande evidência interior. Não é mais apenas alegria. Não é mais apenas o que poderia ser chamado amor, o que é verdade, mas também aqui será simplesmente chamado de evidência. Você é a luz, acima de tudo, você é a origem da luz, como a origem de todas as formas. A maior liberdade surge disso, a maior leveza provém daí. Eu lhes digo e digo de novo, é a inteligência da luz que age. E daqui em diante você verá o corolário disso, e especialmente para aqueles de vocês que estão naquilo que você diz ou chamam espiritualidade, e que acreditam em agir. Quanto mais você quiser agir, mais você se afastará da luz. Quanto mais você acolher, mais próximo estará da luz. Isso não sofrerá nenhuma exceção. Isso contrasta ainda mais entre vocês com aqueles que tiveram alguns meses atrás as oportunidades e ocasiões de viajar nas outras dimensões, dentro dos arquétipos, como no éter.
O éter, eu te disse, ele está agora no meio do seu peito. A nascente brotante não vem de nenhum outro lugar, mas de você. Você é a fonte dos mundos, você é a fonte da luz, você é anterior à criação. Isso aí não é mais um conceito ou princípio filosófico para aceitar ou acolher, mas se torna uma experiência vivida. Esta experiência se tornará, como eu disse, cada vez mais percussiva, cada vez mais poderosa. Eu só posso encorajá-lo, além da iluminação que ocorre e além das mudanças induzidas pela inteligência da luz, a permanecer o máximo possível na sua humanidade, na sua falibilidade dentro deste corpo de carne. Não é para você se reidentificar, é claro, mas para permitir que a inteligência da luz não deixe nada de fora. Também foi chamado há algum tempo, do sacrifício. Em todos os momentos ele foi apresentado a você por esta voz como por outras vozes, essa noção de sacrifício e ressurreição depois. Você só pode notar, pelo menos para um número cada vez maior de nós, que a ressurreição ocorreu antes do sacrifício. A ressurreição trouxe você para a morada da paz suprema, e além, para viver a alegria, em qualquer expressão que possa ser. Hoje é mais do que isso, é a conclusão disso. Isto é, a inteligência da luz não mais precisa de você como pessoa. É por isso que você precisa estar densamente presente e intensamente presente. E eu estou falando sobre os eventos mais cotidianos e comuns em sua vida. Poder-se-ia dizer o contrário para fazer tudo conscientemente, prestar atenção, fazer tudo com lucidez. Mas isso ainda seria um esforço. Porque não é você quem decide. É a inteligência da luz que realiza isso. Bem-amados, após esta resposta bastante longa, ouviremos as seguintes perguntas ou testemunhos, ou o que dizer, entre vocês. Se, no entanto, todos já não tiverem adormecido. Voz. Há uma pergunta. Uma pergunta escrita. Participante. Este não é um testemunho, e sim uma informação dada a todos. Neste lugar, minha pequena pessoa está em total confiança e sabe que ela pode desistir de todo o controle. Isso se traduz na animação deste veículo pela vida. Isso não se traduz nenhuma foto, nenhuma palavra, mas apenas movimentos no espaço ou no papel. Este modo de ser é normal para mim, por mais bizarro ou estranho que possa parecer às vezes. Obrigado a todos por não fazer nenhuma pergunta sobre isso. Risos. Obrigado. Risos. Aba. Eu agradeço por esta informação que só pode dizer de outra forma, de fato, o que acabei de declarar formalmente, me desculpe. Risos. Aba. Isto está realmente em uma frase. Mas você sabe, existe, temos que repetir a frase por muito tempo. Risos. Aba. Ou abordo a mesma frase em diferentes versões. Claro. Aqueles de vocês que já vivem, você pode imaginar, não precisa das minhas explicações ou das minhas palavras, você vive isso. Mas aqueles que não vivem ainda, igualmente são avisados, em algum lugar. Voz. A outra questão que surge. Participante. Eu gostaria de saber por que a luz não quer que eu durma. Rir. Voz. Nossa irmã gostaria de saber por que a luz não quer que ela durma. Aba. Há momentos em que é necessário superar a resistência inconsciente. Alguns de vocês dormem muito e outros entre vocês, quaisquer que sejam as causas, não dormem. Mas quem te disse que a inteligência da luz precisava dormir? Risos. Aba. As mudanças que mencionei, fisiológicas, anatômicas, celulares, são bastante tangíveis e reais. A pessoa precisa dormir, a pessoa precisa comer, a pessoa tem necessidades básicas. A pessoa precisa cumprir as obrigações da lei da empresa. A pessoa precisa dormir, mas o que você na verdade deve estar acordado. Não há melhor maneira de a inteligência da luz que opera em você ir até o esgotamento de certas resistências ou o esgotamento de certos hábitos.
Dormir é uma necessidade para a pessoa, mas também é um hábito coletivo. É o mesmo, isso tem sido mencionado muitas vezes, sobre comida. Existem costumes e hábitos que afetam toda a Terra. Tornou-se necessidades fisiológicas. Mas não é a necessidade fisiológica que induziu o hábito, é o hábito que induziu a necessidade. É uma forma de adaptação. Hoje, você vive uma adaptação totalmente invertida para a pessoa. Não dormir neste momento, seja qual for a causa, é um chamado para essa vigilância e essa acolhida. Não há mais, e tem sido dito, punição ou chamada à ordem. Isso não é mais necessário, pois a luz está lá. Você só precisa se identificar, reconhecê-lo completamente, de todas as maneiras possíveis. Não para vocês, mas o corpo é uma ótima ferramenta para isso. E os chamados ritmos nictemeral ou circadiano, finalmente os ritmos que você tem, seja no dia, em um mês, em um ciclo menstrual, por exemplo, para uma dama, tudo isso muda. Os hábitos do seu corpo, seu comportamento, lhes escapam. Você costumava dormir? Ou seja, portanto você não dorme mais. Risos, você costumava se refugiar no sono. Você não pode ir a lugar nenhum. É também uma forma de aprender desta fisiologia diferente do corpo. Também faz parte de todas as referências necessárias em um mundo dual, que são eliminados um após o outro. E lembre-se que o que a pessoa poderia chamar de um grande vazio ou um grande sofrimento, é apenas a antecâmara da alegria. A inteligência da luz o desperta em você. Porque, claro, quando falo de juramentos e promessas, é óbvio que você só pode despertar o que já está presente. Acorde ele. A inteligência da luz que você está sendo despertada até mesmo neste corpo, do coração, através da fonte de cristal que desceu ao coração, dá a você a viver de todas as formas possíveis. Mesmo participante, posso dar um detalhe. Aba, com prazer. Mesmo participante, na verdade, é apenas um fenômeno vibratório que acontece de uma maneira muito violenta, ou de qualquer forma isso acontece e me acorda. É isto. É nesse nível aí. Aba, bem-amada, você quer dizer que a vibração em si impede você de dormir? Sim. Aba, eu entendi corretamente. Mas faz parte da vibração da interface entre o efêmero e o eterno. Consciência é vibração. Você é anterior à consciência. E assim, aqui também, há um fenômeno de exaustão de sua consciência, como o esgotamento do mental ou do corpo, em alguns casos, o que é desejável, na inteligência da luz, para fazer você descobrir e viver a verdade do que é anterior à vibração, isto é, você, anterior à consciência. Você vê tudo de formas diferentes e com diferentes intensidades. Muitos hábitos, sejam eles quais forem, são, a partir de então, abatidos pela inteligência da luz e não pelo fato de vê-los. Então este é também um nível muito diferente que foi aberto. E é aqui que você tem que lembrar, em relação a isso, eu não falo em relação à sua vida ou suas obrigações, mas em relação à sua vida para se tornar vida, que isso seja através do que se joga, até doloroso, que a química se finaliza. Só posso encorajá-la, ali também a não perguntar por quê, ou até como. Porque, o como vem do seu interior. Aquilo que lhe pode ser solicitado pela inteligência da luz, seja pelas vibrações ou fogo, ou qualquer outro sintoma que a impeça de dormir, é de mergulhar ainda mais fundo em você, nesse grande vazio ou aquele grande silêncio. A inteligência da luz é tal, em sua ação e em sua manifestação através deste corpo de carne, que você verá os efeitos dela cada vez mais claramente. Em seu corpo, naturalmente, em seus próprios ritmos fisiológicos, que são essencialmente chamados de fome, sede, sono e também regulação térmica. Vocês são inumeráveis a ter notado variações, flutuações da regulação térmica, do apetite, do sono, até da transpiração, das modificações fisiológicas dos órgãos rítmicos, dos pulmões, do coração.
Tudo isso faz parte da mesma alquimia da libertação. A inteligência da luz, portanto, funciona em todos e não apenas na interface vibratória da consciência. A partir do momento, para você, neste caso, a partir do momento em que você acolhe e atravessa a própria vibração, o sono está lá. Há também essa famosa frase que repeti inúmeras vezes, que é o vigiar e orar. Observe a evolução para aqueles que vivem o processo de ascensão desde o começo do ano. No primeiro trimestre, houve chamadas, injunções da luz que o colocaram em um estado de pré-êxtase. Alguns meses depois, o processo de liberar a anomalia primária liberou em você vários elementos. A alegria espontânea apareceu em inúmeros irmãos e irmãs, sem qualquer explicação. E é precisamente essa abertura do coração para a vibração, para a infinita presença, para o coração do coração, que permite viver que você não é nada do que acontece e que passa, mesmo no evento coletivo que ainda está para viver. Porque você é anterior a tudo isso. Lá também, eu não peço para você acreditar em mim, já que você vai ou já está experimentando isso. Só estou pedindo para você verificar por si mesma. O que não impede, além do que acabei de dizer, se você realmente está incomodada, de usar os meios apropriados para dormir. Aqueles que você conhece. Mas se é a luz que quer que você acorde, seu sono será encurtado de qualquer maneira. Você vive para dormir. É o mesmo para todas as funções chamadas de regulação central. Prosseguindo. Voz. Parece que o vídeo ficou preso. Aba. Isso não importa. Nós podemos continuar. Voz. Uma pergunta chega. Participante. Sim. Então eu vou falar um pouco alto. Foi apenas para dizer que meu coração espirra de alegria, muito, muito e sem motivo. Lá, agora mesmo, e aqui estou eu, estou me sentindo ótimo. Podemos dizer feliz, feliz por estar aqui, no meio de todos os meus irmãos e irmãs que aparentemente também espirram de alegria como eu, e risos. E é isso. Foi exatamente o que eu queria dizer. Aba, agradeço-te. É o primeiro dia e a primeira intervenção. Vamos apostar que dentro de 2 dias haverá risadas altas, como você pode ter ouvido no último retiro. E isso é normal. Porque a vida e a criação é uma grande gargalhada, que não tem substância, e ainda assim tivemos que percorrer, a qual tivemos que aderir, porque, mesmo para além das mães geneticistas criativas que vocês também são, o impulso da criação veio de algum lugar. Vendo a si mesmo, experimentando a si mesmo. Mas hoje, como você sabe, rebobinar o filme apenas assina que você tem e todos nós, sem exceção, percorrido todos os quadros da criação, sem nenhuma exceção. No entanto, tivemos que encontrar o significado da história. Entretanto, foi necessário encontrar uma série de elementos que se justapõem na sua consciência, que abriram, despertaram, transformaram certas coisas, a fim de lhes fazer convergir ao seio das inúmeras tramas temporais e espaciais das consciências da Terra, bem como do conjunto da criação, para ressoar o mito da criação e da história da criação. É assim que o filme é rebobinado, o alfa é unido ao ômega e o ômega é ligado ao alfa. Então sim, mesmo em silêncio, o sorriso e o riso estão lá. A partir do momento em que, como você disse antes, você se sente confiante, você se abandona e depois se abre. Nada pode permanecer fechado. E seja lúcido, e isso não é porque eu falo, seja lúcido porque você está lá, simplesmente. Na verdade, nosso irmão com sua primeira pergunta, dizendo que ele estava lá, fez a última pergunta. Você está aí. Você está aí. Você não pode estar em outro lugar. Simplesmente, você acredita nisso. Você não pode ter distância. Simplesmente você acreditou nisso. Chegou a hora, como dizem nossos irmãos e irmãs orientais, de sair do sonho, Maya, ilusão. Mas você nunca pode sair da ilusão por uma decisão pessoal. As tramas temporais, como você sabe, todos se juntam, sem exceção.
não apenas aquelas da Terra, mas eu também diria as tramas dimensionais. É a resolução, repito, do mito da criação. Você é anterior a todo mito, você é anterior a toda a criação, a todas as formas. Mas isso não pode ser um objeto de fé ou crença. Só pode ser uma experiência vivida. Porque somente em vivendo isso que você o aceita como a única verdade. Mas não se esqueça que a estrutura do seu personagem, a história deste mundo, como a história de todas as criações, não o conhece. E é na Terra que você o reconhece e vive, cada vez mais descaradamente, e por um número cada vez maior de irmãos e irmãs. Na ação da inteligência da luz, que é espontânea e automática, eu também quero lhe dizer que quando você aceita e vive aquilo, existe em você um sentimento de alegria, é claro, mas também de completude e de totalidade, que fluem diretamente a partir dele. Neste processo vivido, não pode existir a menor análise ou a menor compreensão, ou a menor interpretação. É vivido ou não é vivido ainda. Silêncio. Aba. Vamos continuar se tivermos tempo. Voz. Falta cerca de um quarto de hora. Aba. Então, há outras perguntas orais? Voz. Parece que não, por agora. Voz. Sim, mais uma pergunta. Participante. Eu tenho apenas uma pequena pergunta. O que está batendo aqui, acima do coração? Ele pulsa, como se fosse o coração. Aba. Bem amado, o coração subiu fisicamente, moveu-se, real e concretamente, no peito. Por outro lado, lembro-lhe que acima do coração, como você diz, há um número de estruturas e, em particular, o que é chamado de nono corpo, o corpo de radiação do divino, que está localizado em acima do chakra do coração e abaixo do chakra da garganta, precisamente no canto de luz do manúbrio external. O que pulsa nesse nível é, portanto, um corpo, mas também uma porta. Muitos de vocês viram esses fenômenos de palpitações, vibrações ou movimentos em várias portas do tronco. O processo que se desenrola é a conclusão lógica da ascensão física do coração e a dissolução do pericárdio. Isso se reflete, de fato, por um fenômeno de pulsações-vibrações, às vezes trêmulas, localizadas acima do coração. Isso reflete o estabelecimento em atividade no nível fenomenal, aqui, neste mundo, dessa radiância do divino. Foi expresso há muitos meses atrás, pelos seus olhos, pelo seu olhar, pela sua presença, sorrindo para o que você vê e o mundo vai sorrir para você. Hoje, pela fonte de cristal, por toda a caixa torácica, essa radiação se tornará perpétua. Isso é o que você é. Os sinais do coração, eu lhe falei, se palpitações, aceleração ou desaceleração, extrasístole, como você a chama, mas também todos os processos de percepção dentro da caixa torácica, indicam a ação da inteligência da luz, não mais fora, mas diretamente dentro deste corpo efêmero. Você também descobrirá que quando você vai além da questão de por que você sente isso e você se baseia nisso, você só pode rir e sorrir. Você só pode concordar com a verdade, que não é uma verdade que pode ser dita, mas que pode simplesmente ser experimentada na intimidade do seu coração. Isso é o que acontece. A alquimia da cabeça e do coração, como estipulei, a chegada da fonte de cristal, como emanação de luz e reabsorção, como um buraco negro de toda a criação, funcionando assim síncrona. É de fato um duplo touro. Este duplo touro dá todo tipo de percepção dentro do peito. Mas além da percepção, da análise da percepção ou do entendimento, há acima de tudo a tradução no nível de si mesmo, em sua vida cotidiana, que cabe a você verificar e notar. O que eu disse hoje, nesta primeira entrevista, é acima de tudo. A ação da luz não se faz apenas sobre o mundo, sobre o conjunto da criação, mas também agora, no mais íntimo do seu corpo, como no mais íntimo do centro da Terra.
Isso se tornará para um número cada vez maior a cada dia, mais e mais flagrante, de modo que o processo, de fato, se torne mais e mais total, e concerne ao conjunto das consciências do planeta, não apenas humanas. A Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, presente em massa e até visivelmente ao nível dos vossos céus, aguarda apenas uma coisa. Este é um momento para revelar a você a verdade na totalidade. E tudo pode ser feito apenas de acordo com a inteligência da luz. Além disso, é ela quem decide, lá também. E quanto mais numerosos vocês são em estarem lá, disponíveis para si mesmos, mais a conflagração se aproxima, individual e coletivamente. Na verdade, e acho que vou fazer uma pausa, se você estiver se sentindo impaciente, se estiver na procura de uma data, se estiver no sentimento de esperar por esse evento, lembre-se de que quanto mais você acolhe, mais você está lá, quanto mais você estiver disponível e quanto mais você concordar em não fazer nada no nível do espírito por si mesmo, mais próximo você estará. Porque, eu terminarei com estas palavras, é extremamente difícil, dentro deste mundo, acreditar que tudo é realizado pela operação do Espírito Santo. Risos. E no entanto, esta é a percepção, a inteligência da luz, ou, se preferir, a operação do Espírito Santo. A matriz crística está lá, o éter primordial está lá, a anomalia primária não é mais, tudo está realizado, no exterior como no interior. A progressão da iluminação é um marcador. O progresso da alegria também, claro. Então permitam-me permitir que você sacie sua sede ou se restaure durante esta pausa, para fazer ressonar dentro de você, no coração de seu coração, a vibração da verdade e a essência da verdade, escondida atrás da vibração. Tradução: Alberto César Freitas. Apoteose Live, 27 de outubro de 2018.